O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos e peregrinas, devotos e devotas de Nossa Senhora, que se encontram aqui na Basílica Santuário, dedicada à nossa Mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos, acolhidas, contem com as nossas orações, para que aqueles pedidos que você traz no coração, seja para você mesmo ou para aquela pessoa que sempre pede as suas orações, possam ser atendidos. E também quero dar as boas-vindas a você que está sempre rezando conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela companhia, e desde já contem sempre com as nossas orações e que a sua vida e a vida de todos aqueles e aquelas que lhes são caros possam ser repletos de bênçãos e graças de Deus em vossas vidas. Irmãos e irmãs, certa vez, ainda no tempo da escravidão, um patrão muito mau, ele conseguiu pegar o seu escravo que estava tentando fugir. E como castigo, aquele patrão então resolveu colocar nas suas pernas pesadas correntes e o mandou para uma ilha deserta. E aquele homem, com muito sacrifício, ele conseguiu sobreviver naquela ilha deserta, comendo frutas. Porém, ao longo de 2 anos ali, ele todos os dias, noite e dia, pegava algumas pedras e tentava se desvencilhar das correntes que o prendia. Um belo dia, eis que chega naquela ilha deserta um navio. Então os tripulantes, descendo, perguntou àquele homem: o que você está fazendo aqui? E aquele homem disse: eu era um escravo e fui mandado para cá há cerca de 2 anos pelo meu patrão que era muito mau, e eu estou tentando me libertar dessas correntes que me aprisionam. E então
o comandante do navio disse: nós somos contra a escravidão. A partir de agora, você vai conosco. Serão 3 dias de viagem. E então o ex-escravo perguntou ao comandante: e as correntes? Tem como o senhor me libertar? E o comandante disse: olha, no navio, infelizmente, nós não temos ferramentas para poder romper as correntes. Precisamos chegar no cais do porto para assim conseguirmos as ferramentas ideais para poder cortar as correntes. Então o ex-escravo disse: por segurança, vou levar as pedras comigo, porque durante a viagem vou tentar romper as correntes. É isto, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes nós estamos presos aos hábitos. Albert Einstein já dizia: é mais fácil romper um átomo do que quebrar um hábito. Quantas pessoas estão presas, estão acorrentadas ao seu passado, não conseguem se libertar para viver bem o presente e assim possar gozar com toda a liberdade o futuro que lhe espera. Encontramos pessoas que poderiam dar passos maiores, passos largos em sua vida, mas por causa da sua prisão ao passado, não consegue fazer isso. Houve um filósofo grego chamado Platão, que escreveu o famoso mito da caverna, onde as pessoas viviam aprisionadas no fundo de uma caverna. Porém, um certo dia, um deles conseguiu se libertar e, chegando do lado de fora da caverna, percebeu a liberdade do mundo. Então ele volta para dentro da caverna e vai dizer para os seus companheiros: olha, podemos nos soltar da corrente, o mundo lá fora é um mundo livre. E muitos se libertaram, porém muitos outros preferiram permanecer presos às suas correntes. É isto que o Evangelho de hoje quer nos mostrar. Se nós queremos ser verdadeiros seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos libertar das correntes que nos aprisiona este mundo, as correntes do ter, do poder e do prazer. Veja a história do jovem rico. Ele era um verdadeiro observante das leis de Deus, porém ele era apenas um observante da lei, mas não a praticava, porque era uma pessoa presa, ligada aos bens materiais. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele nos ensina: aspirai às coisas do alto, às coisas de Deus, não às coisas de baixo, às coisas da terra. Esta semana, a igreja convida a cada um de nós a fazermos uma reflexão sobre a importância da vocação à vida religiosa, da vida consagrada. Encontramos tantos e tantos irmãos e irmãs que querem servir a Deus, porém não conseguem dizer o sim por causa da sua prisão a este mundo. A você, meu irmão, minha irmã, você jovem, você que sente o chamado de Deus no seu coração, não tenha medo de dizer sim. Diga: sim, Senhor, eu estou aqui. Faça como Maria, que quando foi chamada por Deus para ser a mãe do Salvador, ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem a graça de ter sido chamado por Deus para se dedicar totalmente a Ele, a uma vida consagrada, a uma vida de entrega total, se liberte das correntes do egoísmo, se liberte das correntes do sedentarismo, se liberte das correntes desta vida monótona que você está vivendo e diga sim a Deus, diga sim ao seu projeto. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, servir a Deus.
Vale a pena ser fiel a Ele, procurar viver principalmente o mandamento do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esta é a verdadeira lei que um consagrado e uma consagrada procura viver. Se esquecer de si para viver a vida do outro. Como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo, que se entregou totalmente à missão, totalmente ao serviço de Deus, totalmente ao anúncio do Evangelho, ele vai dizer: já não sou eu mais que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. E depois, lendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, ele vai dizer: sei em quem acreditei, sei em quem depositei a minha fé. E você pode estar dizendo: mas servir a Deus exige renúncia, exige sacrifício. Sim, exige renúncia e sacrifício, porém, vale a pena. Como nos ensina também o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses 1, 21. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que sente o chamado de Deus no seu coração, não tenha medo, diga sim, se liberte desta corrente que lhe prende a este mundo, esta corrente chamada bens materiais, e procure se dedicar totalmente a Cristo Jesus. Na primeira leitura de hoje, que nós estamos iniciando a leitura do livro dos Juízes, vemos que o povo já está se estabelecendo na terra de Canaã, na terra prometida. O povo que antes era nômade, agora vai se tornar um povo sedentário, porque vai permanecer aí. Porém, na convivência com as outras tribos, eles vão se esquecer de Deus, vão trair a fidelidade, a aliança que eles fizeram com Deus, e vão se entregar aos deuses pagãos, ao Deus Baal. Porém, Deus continua fiel ao seu projeto, e Deus vai colocar no meio deste povo juízes, juízes menores e juízes maiores. Os juízes menores eram aqueles que lideravam as tribos individualmente, e os juízes maiores eram aqueles que lideravam as tribos de forma coletiva. Lendo este livro, mais à frente, vamos encontrar o mais famoso de todos os juízes, Sansão. Porém, a história de Sansão nós veremos em outras reflexões. Porém, o texto de hoje é um convite a cada um de nós. Se queremos servir a Deus, nós temos que deixar de lado a idolatria, ou seja, os bens materiais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.